Doutor Ivana, eu fico pensando agora pela essa primeira abordagem que vocês fizeram. No caso da senhora, que está ali na frente de batalha, chega o problema, a senhora precisa, são dezenas e dezenas, eu imagino que seja por semana, e tem uma legislação que não foi a senhora que construiu, mas é construída lá no Congresso Nacional, nem sempre de uma forma mais adequada. Agora, se fala na PEC da segurança. Bem, iniciativa do governo federal, do ministro da Justiça, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal e foi do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo antes, vamos lembrar, o ministro Lewandowski. Eu pergunto à senhora, assim, em linhas gerais, essa PEC da segurança pode ser um caminho para a gente enfrentar essas graves questões, tanto apresentadas pelo Ariel como pelo Coronel José Vicente? Olha, professor, ao meu sentir, não. Ao meu sentir, isso é mais do mesmo. Dizer que precisa de uma PEC para unificar, né, informações de polícia, nós temos o SUSP e nós estamos inventando aí o SUP. Quer dizer, é o mais literalmente do mesmo. Que a polícia precisa de trocar informações, ela precisa de tecnologia, ela precisa de investimento, onde de fato ele é o dono do dinheiro. Então, invista em tecnologia, invista, né, em capacitação dessa polícia e a troca de informações acontece. No caso, por exemplo, do Tuta, que aconteceu nesse final de semana, que na realidade foi preso pela Polícia Federal da Bolívia. Na realidade foi preso por um funcionário que estava de plantão no sábado e quando viu o documento achou que era falso. Aquela coisa do dia errado, na hora errada, não consultou ali as cartas do tarô, né? E acabou chamando a atenção do sistema de segurança de lá, e a Polícia Federal entrou em contato com a nossa Polícia Federal, que tem agido no país. E aí a Polícia Federal de São Paulo é que acabou fazendo toda essa interface e conseguiu o juiz das garantias, onde foi a audiência de custódia, porque ele foi preso em flagrante, né, autorizar literalmente a expulsão dele do país. Então, nós não fizemos nada, na verdade quem fez foi a polícia de lá. Mas isso, né, essa troca de informações se dá exatamente com o uso de tecnologia, já que ele estava, na verdade, em difusão vermelha e essa documentação estava toda à disposição da Interpol. E isso é tecnologia, isso é troca de informação. Eu não preciso de uma PEC para isso. Então, a PEC, ao meu sentir, né, em que pese tudo que tem sido relatado, para nós que temos experiência, a Polícia Federal já tem atribuição para investigar a organização criminosa, a lei já existe há anos e faz isso, e muito bem, como a gente, dos nossos noticiários, presenciamos. Então, eu não vejo nenhuma necessidade, né, de se modificar a Constituição para se eventualmente pontuar essas circunstâncias que eu concordo que está em aberto. Falta comunicação entre as polícias, mas não é uma PEC que vai resolver isso. Ariel, na sua experiência, eu digo isso porque aqui em São Paulo, especialmente, se fala muito de direitos humanos de uma forma caricata, como a questão anterior que eu tinha falado a você, porque é todo um discurso de mais de 4 décadas, então as pessoas vão incorporando aquilo sem nem saber o que é o direito, inclusive de onde foi construído o conceito, quando surgiu e por aí vai, né? Então, na sua experiência, alguns falam, e você disse, que direitos humanos é para proteger bandido, numa linguagem mais vulgar, sim, né? Sim. As pessoas falam isso no cotidiano. Que um bom exemplo que poderia ser dado de política e direitos humanos que teve uma efetiva mudança naquela comunidade, numa cidade, no estado, num setor da sociedade, você teria alguma coisa assim que concretamente as pessoas falaram, olha, isso daí deu resultado, isso daí não é para passar a mão na cabeça de bandido, mas é para mudar a sociedade utilizando de toda construção civilizatória de no mínimo 3 séculos. Então, professor, eu vejo que já tivemos alguns exemplos aí de programas importantes, o próprio PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que criou o projeto Protejo, voltado à inclusão de jovens na educação, no mercado de trabalho, com bolsas de estudos, o Mulheres da Paz, voltado também a enfrentar a violência contra as mulheres, os feminicídios, também com apoios financeiros. Na época do ministro Tarso Genro, foram projetos que tiveram alguns impactos. Também acompanhei o estado do Espírito Santo, foi um dos estados mais violentos do país, com o maior número de homicídios do país há mais de uma década atrás, e com muitas violações de direitos humanos,
com a escuderia Lecoq, que era um grupo de extermínio, e lá teve uma política de segurança pública e direitos humanos que reverteu a situação do estado do Espírito Santo. Lá era muito parecido ou pior que o Rio de Janeiro em vários momentos, e houve uma reversão baseada em políticas de inclusão da juventude, baseada em melhorias do sistema carcerário e no sistema socioeducativo, a descentralização, regionalização, municipalização do sistema carcerário e socioeducativo, combate ao crime organizado, inclusão da juventude. Então lá eu vejo como um local em que nós tivemos experiências exitosas na área de segurança pública. Agora, já com relação a essa constitucionalização aí do Sistema Único de Segurança Pública, uma crítica que sempre foi feita à nossa Constituição era: essa Constituição só tratou de cidadania e direitos humanos, não tratou de segurança pública, discriminou a área da segurança pública. Então, eu vejo que agora o governo vem tentar reverter isso e trazer a segurança pública para a nossa Constituição, consolidar o Sistema Único de Segurança, que foi aprovado em 2018, mas já vinha sendo discutido, acho que desde a época do Coronel José Vicente no Ministério, porque esses sistemas eles decorrem da Constituição. Como nós temos um sistema de saúde, um sistema da assistência social, um sistema educacional, necessidade dessa integração. E a União coordenando o sistema, como já acontece em várias outras áreas. O SUS é coordenado pela União, Sistema Único da Assistência, o sistema educacional, traçando diretrizes, traçando os planos nacionais. Não vejo nada de equivocado nisso. Isso é o adequado e segue as demais áreas que já existem de políticas públicas. Então eu vejo como muito pertinente constitucionalizar o Sistema Único de Segurança, garantir a integração, padronização e unificação, e também constitucionalizar os fundos penitenciários, Fundo de Segurança Pública, Conselho Nacional de Segurança Pública. Eu vejo que há uma tentativa aí de dar novos horizontes para a situação da segurança no Brasil. Coronel José Vicente, uma vez me convidaram para almoçar lá no comando da PM, lá na Praça Coronel Fernando Prestes, né? O que me chamou a atenção primeiro, porque eu não conhecia os coronéis assim, foi o alto nível dos coronéis de conversa, de experiências internacionais. Fiquei muito bem impressionado. E eu me lembro, conversei com alguns, e alguns eu perguntei se eram favoráveis à fusão Polícia Civil e Polícia Militar. E um deles, que na época era o comandante da PM, disse que era favorável. Eu pergunto ao senhor, a organização das polícias no Brasil, cada país tem a sua experiência, evidente, mas esse problema de polícia civil, polícia militar, não seria melhor nós termos uma só polícia? De fato, no mundo todo é assim. Sim. Você tem uma polícia só. Claro, existem algumas diferenças, algumas particularidades. Na França tem duas polícias, a Polícia Nacional, que cuida das grandes cidades, a Gendarmerie, que é uma polícia bem militar, tem generais, inclusive, cuida das pequenas cidades, rodovias e fronteiras, basicamente. No Chile é mais ou menos isso, tem os Carabineiros, que é uma polícia mais militarizada que as nossas aqui, também tem generais, e eles fazem o ciclo completo, como eles chamam, fazem uma parte de investigação de crimes que tem uma pena até 5 anos, se não me engano. E a partir daí tem uma polícia de investigação que faz a outra parte. Uma solução possível para nós seria fazer mais ou menos no regime similar ao chileno. Hoje, o que nós observamos é que a cultura dessas organizações são tão diferentes, tão discrepantes, que é muito difícil juntar essa água com esse óleo aí, sabe? Então, seria necessário um pouquinho mais de trabalho de integração. O que nós percebemos, de maneira geral, é que as polícias militares avançaram muito em treinamento, gestão, tecnologia, estão muito mais avançadas ao longo das últimas 3 décadas, e as polícias civis ficaram miseravelmente paradas em termos de desenvolvimento. Eu estava vendo hoje uma relação de funcionário da Polícia Civil, tem agente de telecomunicações do tempo que tinha telex, imagina, né? Auxiliar de necrópsia e mais não sei o que, de agente de necrópsia, caramba, são todas carreiras policiais.
Então, não houve um avanço, e nós percebemos, uma das grandes críticas que se faz do levantamento do Instituto Sou da Paz, é que o indicador básico de eficiência de uma polícia, qualquer que seja ela, aqui no Brasil, é o grau de esclarecimento de homicídios, que é, na verdade, é o crime mais fácil de esclarecer. Tá? Normalmente é uma relação de vítima e agressor, e a média nacional mal chega aos 40%. Apesar de algumas exceções, acabaram aparecendo no Distrito Federal, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, em torno de 80%. Mas essa é a dura realidade. O Rio de Janeiro, que tem uma tropa de choque na Polícia Civil, tem essas coisas também, né? A CORE, e o índice deles lá mal chega a 20%. São Paulo, 40%. Bahia, 15% de esclarecimento. Quer dizer, é uma polícia que não está fazendo o seu trabalho. Se vai mal no homicídio, imagina o resto, o celular, o carro roubado, etc. O fato é que nós precisamos, evidentemente, desenvolver as nossas instituições policiais. A polícia tem um papel fundamental na questão da segurança pública e se percebe que algumas, foi mencionado o caso do Espírito Santo, que as polícias que tiveram desenvolvimento de tecnologia, de gestão, treinamento de alta capacidade e, um detalhe importante, envolvimento direto do governador com a segurança. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu no Goiás, está acontecendo no Espírito Santo. A polícia não obedece ao secretário, faz de conta que obedece, mas na verdade ela respeita ao governador. E aí pode ter muita diferença. A PEC vai resolver? Eu não acredito, viu, Aurélio? É um problema de gestão. Nós temos um Conselho Nacional de Segurança Pública, vai ser mencionado na PEC. Nas duas últimas reuniões do Conselho Nacional de Segurança Pública, presidido pelo ministro da Justiça, ele abriu o conselho e foi embora. Não participou de debate nenhum, inclusive, sobre a PEC. Isso dito por um amigo meu que é membro lá do Conselho. Então, se não está gerindo nem o Conselho Nacional, vai gerir o que mais? A Polícia Federal soltou uma portaria essa semana, dando que vai coordenar o G20, né, que vai ter uma reunião aí do Rio de Janeiro. Isso. Uma portaria que deve ser feita pelo ministro. Ela vai coordenar o trabalho das polícias civil e militar do Rio de Janeiro? Ela não tem esse poder para fazer, né? Então, se percebe que o problema de gestão, o ministro tem uma bela carreira aí no judiciário, mas ele está confundindo um pouco as coisas. O judiciário até que é fácil às vezes, né, doutora? Você decide e cumpra-se. Só que no ministério você decide e ninguém cumpre. É outro problema. Doutora Ivana, alguns falam nesse debate que, especialmente desde os anos 80, eu me lembro do deputado Amaral Neto, quase lembrei do apelido que o Carlos Lacerda dava a ele, Amaral Neto. Desculpe, é sempre a história, mas que virou adversário no então estado da Guanabara, mas falava em pena de morte e tal. Então, algumas pessoas dizem assim, a legislação brasileira ela é muito amena, precisa ser mais severa. A senhora que tem uma larga experiência nesse cotidiano de enfrentar problemas, eu imagino, tenebrosos ao longo da sua vida profissional. A legislação brasileira, ela dá conta da complexidade do Brasil hoje, na terceira década do século XXI, com os problemas sociais que nós temos? Eu acho que na maioria sim. Então nós temos, por exemplo, tráfico de drogas, né? Um crime com problemas no mundo inteiro, e o Brasil não deixa menos por isso. Temos duas grandes organizações criminosas, nós temos 88 organizações criminosas. Não deve ter lugar no mundo que tenha isso. E duas grandes organizações criminosas que dos 26 estados tem 24 sob controle. Então, é uma situação, né, que refoge de qualquer rotina. Mas o que a gente percebe que a pena de 5 a 15 anos é uma pena elevada. Se eu cumprisse os 15 anos, se eu cumprisse 10 anos. O grande desafio hoje, professor, é exatamente a interpretação que se dá à lei. Então, o juiz de primeiro grau é aquele juiz que tem o primeiro contato, né, com a situação, o juiz que colhe a prova, que está de frente com o autor do crime, ele vai lá e fixa uma pena. Normalmente, os tribunais estaduais, que são mais duros, o meu tribunal, o Tribunal de Justiça de São Paulo, é considerado um tribunal muito duro, muito ortodoxo, mantém a pena, só que isso vai subindo para as outras cortes, para as cortes constitucionais, vai modificando conforme o entendimento, né, que se dá àquele mesmo fato. E isso gera, além de uma insegurança jurídica, né, uma sensação de impunidade.
Eu condeno o indivíduo a 10 anos de reclusão no tráfico de droga. Chega lá no último recurso dele, se ele é um faccionado, ele tem dinheiro, se ele tem dinheiro, ele tem uma banca de advogados, a discussão chega nas cortes constitucionais. Os 10 anos vira 1 ano e 8 meses, que nem cabe mais prisão, e ele vai para a rua. Ou um habeas corpus, que o delegado prende, nós decretamos a prisão preventiva, no tribunal ele responde preso, é condenado, chega um habeas corpus e entende que no dia que ele foi preso, o cabelo estava do lado errado. Solta. Então, essa situação nem é tanto ligado à legislação, efetivamente, né? A pena fixada. Latrocínio, homicídio agora, feminicídio, a pena vai a 40 anos de reclusão. É uma pena altíssima. Então, o grande desafio é cumprir a pena. E como bem o Ariel disse, hoje o sistema prisional está cooptado pelo crime organizado. O indivíduo, quando ele entra no sistema prisional, se ele não escolher uma facção, ele não vai ter um convívio entre eles. E esse é o grande desafio quando a gente vai, por exemplo, prender alguém de 18 anos de idade, um menino que praticou um crime de roubo aqui na Avenida Paulista, de um telefone, de um dispositivo eletrônico. O dia seguinte que ele entra no presídio, ele já está capturado pelo crime organizado, porque ele vai ter que fazer uma escolha para poder conviver no sistema prisional. Então, esses são os grandes desafios. E em alguns delitos, por exemplo, como a receptação, por exemplo, como o furto, que foi uma mudança de pouco tempo, que autoriza essa negociação com o Estado, acabou virando hoje o grande problema. Você tem receptador de ouro, que é aquele que bate na senhora para roubar a aliança. Você tem esse inferno, que são os dispositivos eletrônicos, porque a lei acabou ficando um pouco mais maleável, né? É possível o Ministério Público fazer esse acordo e ele sequer ser processado. Mas de uma outra ponta, nos crimes graves envolvendo roubo, latrocínio, esses crimes, feminicídio, homicídio, né, nós temos penas elevadas. Entretanto, né, o entendimento, né, que se vai dando naquele caso, dentro daquele processo, mostra que, de alguma forma, a pena nunca se cumpre, ou eventualmente a pena de 15 anos vira 2, ele vai preso, condenado a 6 anos, ele fica 1 ano em regime fechado e depois já vai para o semiaberto. Então são situações durante o processo, e a pena está lá, que acaba de alguma forma passando essa ideia, que é uma ideia verdadeira, de que o crime compensa. A senhora, só uma observação, falou do roubo de alianças, né? É incrível como isso está presente aqui, né? Por exemplo, na cidade de São Paulo, eu digo porque as pessoas reclamam muito aqui na Jovem Pan, né? Nessa discussão de segurança pública, e aí fica uma situação, porque alguém imagina só a questão de segurança, o assalto, que, claro, isso é muito grave, não estou falando, a pessoa invadiu a casa, fez isso, fez aquilo, mas até roubar a aliança é inacreditável. E aqueles casos, quando a pessoa fica tão desesperada e não consegue tirar a aliança, né? Quer dizer, a insegurança é essa. Como é que essa pessoa vai sair à rua? Se não pode usar o celular, se não pode ter uma aliança, daqui a pouco a pessoa não sai mais de casa, né? Exatamente, professor. Não adianta se fazer esses índices, que parece que está tudo bem, que está tudo ótimo, diminuiu tudo. Mas o cidadão que sai aqui na Avenida Paulista não se sente seguro. Né? Não se sente. A aliança, um símbolo, né, para uma família. Teve um caso nosso, que aquela senhora usava aliança há 35 anos. Acho que doeu mais ele levar a aliança dela do que a lesão que ela ficou no dedo. Mas nem isso mais se repete. E atrás disso tem uma organização criminosa, tem uma receptação, tem toda uma estrutura para alimentar o rapazinho que vem aqui na Avenida Paulista, roubar a aliança da mão de uma pessoa. Doutor Ariel, em certo momento o senhor tocou na questão dos presídios, a doutora Ivana também, mas como é que é possível... parece uma coisa exótica, o Estado ter controle dos presídios. Parece que eu estou falando uma coisa fantástica, né? Mas por isso que muitas vezes um estrangeiro, a gente faz questões, o estrangeiro não entende algumas questões nacionais, mas nós vemos aqui. Como é que o Estado pode retomar, porque em grande parte perdeu, o controle dos presídios no Brasil? Alguém fala assim, aí vem a referência ao Salvador de alguns recentemente. Ah, mas o Bukele fez isso e aquilo, porque tem os direitos humanos, porque eu quero voltar, os direitos humanos estão aí para atrapalhar, etc. Tal. Eu coloco justamente para o senhor, como é que é possível
ter um compromisso, que seria uma revolução no Brasil, de um presidente da República ou de um governador, falar assim, aqui no meu estado ou aqui no Brasil, no meu país, quem controla os presídios é o Estado. Como é que é isso? Como eu citei, o próprio estado do Espírito Santo foi exemplo disso. Eles começaram combatendo o crime organizado nas prisões, descentralizando o sistema, inaugurando novas penitenciárias, separando os primários dos reincidentes, também combatendo a corrupção no sistema prisional. O que nós não podemos admitir é uma autogestão, que é o que acontece hoje em boa parte das penitenciárias. É um sistema de autogestão. Os agentes nem entram dentro dos pavilhões, muito menos dentro das celas. Eles administram tudo e, como disse a doutora, o rapaz de 18, ele vai entrar, vai depender para dormir da facção e depois ele fica endividado. Aquele filme Salve Geral, dos ataques do PCC, mostra isso. Eles ficam eternamente endividados e trabalhando para a facção. E depois o Estado também não consegue incluir essa população. Nós precisamos, de fato, de um esforço de ressocialização dessas pessoas, junto com os municípios, junto com as empresas, porque ou essas pessoas vão para a situação de rua, uma boa parte da população de rua aqui de São Paulo que só cresce, que passa aí dos 40 mil, de ex-presidiários que não conseguem entrar no mercado de trabalho, nem ter nenhum tipo de inclusão social, e vão para as drogas, vão para as ruas, e outros vão ficar à mercê do crime organizado e sempre cooptados e trabalhando para o crime organizado. E quando o crime organizado mandar atacar os policiais, eles vão atacar os policiais. Então essa é a grande problemática que nós temos. E de fato tem como o Estado ter o controle do sistema prisional. Foi positivo à época, e o coronel deve ter acompanhado, que conseguimos tirar os presos dos distritos policiais, porque sempre tinha invasões de distritos policiais, corrupção também naquelas situações, péssimas condições carcerárias. Então, os policiais, em vez de investigar crimes, eram todos carcereiros ali, não tinha investigação. Essa carreira de carcereiro. Isso, ainda tem. Então, isso já foi positivo. Criou CDPs, mas hoje o CDP, que era para 600, tem 1.500, tem 2.000, e as facções estão dominando esses espaços. Os presídios aí foram para o interior, mas também o crime organizado ampliou as suas atuações nesses locais. Então, nós temos toda uma problemática. Antes estava muito concentrado na capital, região metropolitana. Hoje você vê que a violência também se espalhou por conta também do sistema prisional ser esse reprodutor de violência que nós temos. Agora, quando fala de tempo de penas, né, e a doutora estava falando muito bem, teve o pacote anticrime que dificultou, né, a progressão, dificultou também a questão dos benefícios, teve recentemente das saidinhas também, que houve mudança na legislação. Agora, pensando até no que o coronel disse, 60% dos homicídios não são investigados nem esclarecidos. Então, eu lembro do Beccaria, que o senhor é historiador, deve ter conhecido, que era um criminalista antigo que dizia: o que inibe o criminoso não é o tamanho da pena, é a certeza de punição. E no Brasil a certeza total é de impunidade, porque 60% dos homicídios não são esclarecidos e 95% dos crimes em geral não são esclarecidos. As pessoas nem fazem BO porque sabem que não vai ter esclarecimento de nada. Então, mesmo que é feito, os que fazem BO, nem 5% dos crimes são esclarecidos. Então, fica bastante difícil nós termos uma nova política de segurança pública diante dessa situação. E não adianta só ter PM, só ter policiamento ostensivo, agora a guarda municipal. Claro que é importante o policiamento ostensivo, inibir as práticas criminosas, mas as nossas polícias civis estão abandonadas há muitos anos, estão sucateadas há muitos anos. O trabalho investigativo, a falta de profissionais, então é necessário também ter um olhar mais atento a essa questão da investigação e da inteligência.